Alô, gente querida que sempre nos acompanha no nosso Momento Francisco Lobo da Costa. Momento Lobo da Costa, que é uma maravilha estar conversando com vocês, dialogando, fazendo um elogio para o Francisco, ou então dizendo alguma coisa do Francisco, uma verdade nua e crua, etc. A nossa Elvira também, que é uma beleza, uma santa criatura, né? Então, nós hoje vamos falar de uma obra do nosso Francisco. Uma obra muito importante, e até eu tenho que contar como é que eu recebi essa obra. Não sei se vocês sabem, mas nós editamos a obra completa Francisco Lobo da Costa. Essa obra completa saiu em outubro de 2003 e ela foi editada pela Academia Sul-Brasileira de Letras, da qual eu faço parte. Então, nesta obra completa, nós temos toda a parte da dramaturgia, da prosa e também da poesia, ensaios, etc., tudo do Lobo da Costa, mas não tínhamos a obra que hoje eu vou falar. Qual é essa obra? A obra é uma obra embasada em fatos históricos e o título é 27 de Janeiro ou Os Blancos em Jaguarão. Isso realmente aconteceu. E aconteceu quando? Aconteceu no dia 27 de janeiro de 1865. Nessa data, nesse ano, Francisco queria ir com seu primo Tomás e seu tio para a Guerra do Paraguai, né? Quando ele tinha 12 anos, é claro que não poderia ir, né? Mas este fato aconteceu não em Pelotas, mas em Jaguarão. E é o que eu vou contar para vocês. Primeiro eu tenho que dizer como é que nós descobrimos essa peça, essa dramaturgia do Francisco. Essa dramaturgia não constava de lugar nenhum. Até que eu recebi uma carta de Gerson Luiz Barreto de Oliveira, que é médico em Bagé, e que me enviou uma carta muito bem escrita e explicando o que ele havia descobrido de uma tia-avó sua. Ou seja, essa tia-avó, a Cecília Correa Guasque, ela havia descoberto o livreto da peça 27 de Janeiro, Os Blancos em Jaguarão. E como é que ela descobriu? Bom, a gente sabe que a Cecília nasceu na fazenda do seu avô, né, em Cerro, que é perto de Jaguarão, né, e que lá morou muito tempo e gostava muito de ler, etc. Então, supostamente, ela ali teve contato com esse livreto da peça, né, de Lobo da Costa. E resolveu o que fazer? Copiá-lo à mão e com uma letra linda, bonita. E é através deste manuscrito, feito à mão pela Cecília Correa Guasques, que nós realmente tomamos conhecimento dessa obra. Na realidade, a gente já sabia, eu já tinha tomado conhecimento que havia essa obra, mas muitas obras de dramaturgia do Francisco Lobo da Costa foram noticiadas em jornais, etc., e nunca, infelizmente, a gente chegou a ter contato com essas obras. Mas esta foi noticiada também, o Francisco
colocou no jornal, no Atalaia do Sul, que é um jornal de Jaguarão, noticiando que haveria a encenação desta peça em Jaguarão. E já convidando, né, todo o público de Jaguarão para assistir a sua nova peça, que ele havia realizado lá, a partir de 1879. E aqui vamos fazer um parágrafo e vamos voltar. Por que será que o Francisco foi para Jaguarão? Ora, não sei se vocês se lembram, mas estão nos episódios anteriores, que a nossa Elvira acabou, né, através da sua família, a família a empurrou para um noivado que ela não gostaria de ter. E no dia do noivado, o Francisco declamou vingança que nós temos e que o nosso querido diretor e produtor já declamou e está, não me lembro agora qual episódio, mas os episódios iniciais. Vingança, né? O que ele diz? O que penso eu? Desejos de vingança. Então, ele diz isso para ela e diz bastante. E ela desmaia e o noivado não acontece e ela nunca mais quer nem ouvir falar do noivo, que era um rico charqueador, e é só isso que a gente soube, porque o noivo sumiu, né? Então, depois deste noivado malfadado, o nosso Francisco ficou tremendamente magoado com a Elvira, e não só com a Elvira, porque também era um momento de campanha política em Pelotas, e o jornal que ele trabalhava, o 11 de junho, né, fazia propaganda para os dois lados, e aí tanto da direita como da esquerda, e resolveram xingar o jornal, os donos dos partidos, e até houve, que se sabe, tiros para o Moncorvo Júnior, que era o dono do jornal, que era o 11 de junho, e também para o nosso próprio Francisco Lobo da Costa. Então, eles tiveram que sair fugindo de Pelotas. Então, o Francisco, por dois motivos, né? Pela Elvira e por isso aí. Aí ele vai, em 1879, para Jaguarão. Lá ele se estabelece no jornal e fica morando, até conhece uma moça que a gente já falou, que é a Carolina Augusta Karnal, e teve um caso com ela, um affair, e desse affair ela engravidou e ele acaba casando com a Carolina. E nasce, 9 meses depois, uma linda menina chamada Amanda. Acontece que o nosso Francisco, ele não se deu bem com a Carolina, ele pouco a conhecia, e 2 meses depois ele sai de Jaguarão e vai para Rio Grande morar com um dos seus amigos e diz, né, para os seus amigos e para esse seu amigo Salles que era impossível de conviver com a Carolina Augusta. Então, o Francisco, em 1879, antes dele sair de Jaguarão, ele escreve o 27 de janeiro, Os Blancos de Jaguarão, e diz que ele será encenado, etc. Aí o que acontece? A vida de casado se tornou insuportável para o Francisco e ele resolve deixar, assim, sustentar a Carolina e a Amanda, né, no futuro, porque ainda ela não havia nascido, e vai para Rio Grande. E esta primeira publicação, então,
não adiantou, né? O Atalaia publicou que seria a peça, mas o Francisco sai de Jaguarão e a peça não acontece. Em 1880, ele retorna a Jaguarão, aí para ver a filha e várias coisas, etc. E, novamente, o Atalaia do Sul noticia que, dessa vez, aconteceria a tão sonhada peça 27 de janeiro, Os Blancos em Jaguarão. Bom, o que se sabe? Supostamente, acredita-se que sim, que esta peça tenha realmente acontecido. Não se tem notícia posterior da realização da peça, né? Não, o jornal não noticiou de novo e também não se teve grandes notícias a respeito disso. Mas se acredita, né, que a peça tenha realmente acontecido. Então, esta linda peça, né, 27 de janeiro, Os Blancos em Jaguarão, é resultado de um manuscrito, né, da Cecília Correa Guasque, que fez isso possivelmente no lado uruguaio ou no lado brasileiro, não se sabe bem, e levou consigo para Bagé, que depois de ter morado lá em Jaguarão e também no Cerro, né, que é próximo de Jaguarão, a família foi para Bagé. E quem foi Cecília Correa Guasque? Bom, a Cecília era filha de José Luiz Guasque e Aniceta Correa. O casal teve 11 filhas, bastante, bem numerosas, né? 11 filhas e mais 5 filhos. Então, na realidade, teve 16 ao total. A matriarca se debilitou e ficou muito enfraquecida de tantos partos e veio a falecer. Então, a família, que era numerosa, passou a ser dirigida pela filha mais velha, que era a Ofinísia. Essa era chamada de Dinda, o nome dela também bem diferente, né? Ofinísia. Ela era chamada de Dinda porque realmente ela era a madrinha de vários, quase todos os seus irmãos, ela era a madrinha. A segunda filha, Odalzira, terá 4 filhos. E engravida do 5º filho e não gostaria mais dessa gravidez, não queria ficar que nem a mãe dela, né, ter tantos filhos. E então resolve fazer um aborto sem comunicar à família, e esse aborto não foi muito bem feito, e ela teve hemorragia e, consequentemente, faleceu. Mas ela já teria, nessa época, 4 filhos. Esses 4 filhos passaram a ser cuidados pela irmã mais velha, a Dinda, né? Mas a Dinda gostaria que o pai se casasse com alguém e formasse novamente uma família. Então, ele queria se casar com a Dinda, com a Odalzira, mas ela realmente disse que não. Ela teria todos os irmãos, ainda muitos irmãos pequenos, e não aceitou. Então ele vai cuidando como pode dos 4 filhos e vai passando o tempo até que ele tenta uma segunda cunhada para
se casar com ele e cuidar da sua prole. Essa cunhada era a Carolina Correa Guasque. A Carolina era solteira na época e já não tinha não era tão nova assim, né? Então aceita se casar e formam a família. O retrato da Carolina no casamento, ela já não quis bater nenhuma foto, porque o vestido que ela usou foi o vestido da irmã que havia falecido, então, como ela era um pouco supersticiosa, ela não quis nem bater retrato. O que acontece com a vida da Cecília? A vida da Cecília passou a ser um inferno, porque os 4 sobrinhos não a queriam como mãe substituta, né? Então a Cecília reclamava para o marido e o marido não fazia nada porque ele não queria se meter, e tanto foi que ela se encheu, pediu o desquite e foi embora. Arrumou suas bagagens e foi embora definitivamente para o Rio de Janeiro e deixou o marido com os filhos dele. Bem, então a Cecília vai para o Rio e lá fica sendo cuidada por algumas irmãs que também a acompanham e morre com mais de 80 anos. Viveu bem, né? Bem, e quando foi que ela copiou, quando ela fez essa cópia do livreto do Francisco, né, à mão? Quando é que foi isso? Bom, se sabe que ela fez essa cópia no ano de 1911, né? Então, a Cecília ali se dedicou, né, à vida da família, do avô, que ela gostava muito, etc. Então, como ela tinha nascido no Cerro Chato, né, que é do lado do Uruguai, em 17 de agosto de 1897, né, ela morou um tempo ali e fez essa cópia em 1911. Portanto, no auge da sua adolescência, com 14 anos, ela se enamorou do livro, se enamorou do Francisco, possivelmente, e fez essa transcrição manuscrita que, felizmente, nos chegou e que nós conseguimos, então, ler o livro do Francisco e, inclusive, encená-lo, né? Nós já fizemos uma peça baseada nesta obra no Clube Cacheral, no ano de 2022. Como eu estava dizendo, esta obra, 27 de Janeiro, Os Blancos em Jaguarão, ela se baseia num fato realmente histórico, acontecido em Jaguarão nessa época, em 1865. E o que realmente aconteceu e que o nosso Francisco vai nos contar? Jaguarão tomou parte destacada em vários acontecimentos militares da nossa história, entre as quais a invasão uruguaia. Eles invadiram não só a cidade de Paissandu, apoiando o Brasil, né? Invadiu Paissandu, apoiando o partido Rojo, que é vermelho, né? E então o presidente de Uruguai, não contente com isso, mandou 1.500 caudilhos blancos, que é o outro partido, que é blancos é branco, para invadir e saquear Jaguarão, né? E isso realmente aconteceu. Eles marcharam em direção a Jaguarão e foram para
invadir e acabar com Jaguarão. Acontece que em Jaguarão havia um líder político muito importante, que era o general Manuel Pereira Vargas. Este reuniu as forças que podia e do exército, da cavalaria, etc., conseguiu apenas 490 homens. Então ele vai e conversa com a população de Jaguarão e diz que sabia, tinha certeza que seriam 1.500 guerreiros armados até os dentes para atacar Jaguarão, e a defesa de Jaguarão seria apenas por 490. Então, o nosso querido general Manuel Pereira Vargas pede ao povo que o ajude, né, neste combate, porque pouca gente para tantos guerreiros muito fortes do lado do Uruguai. O povo, então, resolve apoiá-lo e vai, como Vargas pediu, com as armas que teria para atacar os uruguaios. E que armas eram essas? Facas, ancinhos, facões. O que eles teriam na sua casa, na sua volta, para poder tentar fazer com que os caudilhos blancos não invadissem Jaguarão, né? Esses caudilhos blancos estavam sendo chefiados pelo general Basílio Munhoz, um ferrenho uruguaio que estava com ganas, né, de Jaguarão. Então, o que se sabe? O povo e Manuel Pereira Vargas se unem e afastam os caudilhos de Jaguarão. Estes não conseguem vencer e o povo de Jaguarão vence. Por isto que Jaguarão tem o nome de cidade heróica. E foi mesmo, porque se juntou ao exército, que eram de poucos homens, né? Mas o povo, armado como podia, conseguiu, com o seu general Vargas, vencer essa batalha de 27 de janeiro de 1865. Então, vocês gostaram? Esta é a história real, né? O fato histórico verdadeiro que o Francisco vai colocar na sua obra, tanto que colocou como título da sua dramaturgia. Mas vamos falar da obra do Francisco no próximo capítulo. Então, assim concluímos o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que curtam o nosso episódio, que se não tocaram no sininho, toquem para receber as próximas notificações, que façam comentários também. Alguns nós recebemos bem interessantes e que depois a gente comenta e fala. E também, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva e nos deem esse prazer. Então, agradeço a audiência de hoje e espero vocês no nosso próximo episódio, que nós aí vamos falar da obra do Francisco. Hoje nós falamos como nós encontramos essa obra, o fato histórico, né? E o que ela representa para nós, né? Nós que somos lubianos. Então, um beijão para todos e até o próximo episódio.